A Igreja Católica inventou o inferno? A resposta é não. No máximo, o dogma católico adaptou algumas visões pagãs muito antigas do tema para os modelos de sua doutrina, mas invenção nunca existiu. Porque se fosse o caso, todos os povos antigos que falavam do inferno, latim, infernus, região inferior, muito antes da Igreja Católica se tornar uma instituição, lá pelo século 3 a 4 depois de Cristo, teriam que ter praticado a mesma invenção. O conceito de inferno, região inferior da Terra povoada de espíritos de baixa vibração, submetidos aos sofrimentos inerentes a estas dimensões, se contrapõe harmoniosamente ao conceito de paraíso celestial ou moradas superiores, dimensões inefáveis repletas de espíritos de elevada vibração, vibrando a felicidade do lugar. Este conceito é muito alinhado com as concepções da física moderna na questão das dimensões invisíveis do cosmos e que cada plano dimensional atrai as energias e consciências alinhadas com suas vibrações. Dessa maneira, espíritos de baixa vibração são atraídos pelas dimensões de baixa vibração de energia, enquanto espíritos de vibração elevada, as asas dos anjos, sobem para os planos superiores do universo conforme a ressonância local. Ou seja, o que cada espírito carrega dentro, virtude ou defeito, cria uma polarização que o conduzirá para as dimensões equivalentes da sua vibração. Em outras palavras, está no inferno quem tem o inferno no coração. Está no paraíso quem carrega o paraíso no coração. É claro que cada cultura revestiu estes conceitos com seus próprios símbolos, seus próprios deuses, suas próprias crenças e estilos, mas elas se parecem muito entre si quando analisamos a essência dos conceitos, que falam basicamente dos destinos da alma após a morte, e esse destino se alinharia ou com as virtudes ou defeitos cultivados pela alma em vida. Você está na lareira do conhecimento. Outra coisa que sempre aparece é a questão do julgamento dessa alma pelos seres superiores que mantêm a ordem e o movimento da roda do karma em perfeito funcionamento. Essa definição, precisamente alinhada com a física das vibrações e a lei da atração por ressonância, me parece um conceito avançado demais para ter sido inventado pela Igreja em qualquer tempo da sua existência. Porque a Igreja não inventou mesmo, já que todos os antigos povos, de épocas e lugares separados, também tinham sua crença na existência do céu e do inferno após a morte. Povos como os egípcios, os chineses, os tibetanos, os maias, os gregos, os romanos, os judeus, os indígenas, enfim. Se alguém quiser acusar a Igreja de invenção, estará cometendo um erro por ignorância. Pode até tentar alegar que ela copiou estes conceitos dos antigos. Mas então, a questão é transferida. Os povos antigos copiaram uns dos outros o conceito de céu e inferno. Isso seria impossível, porque a maioria deles não tinha comunicação entre si. E, por vezes, tais conceitos se alinham maravilhosamente, mesmo com as diferenças culturais marcantes. E se isso acontece, de onde eles copiaram tais conceitos? Porque não poderiam ter inventado uma mesma coisa estando separados assim. Fica claro que ninguém inventou tais informações, porém as receberam de uma fonte comum. E quando todas as manifestações culturais dos povos, em diferentes épocas e lugares da Terra, sem comunicação entre si, coincidem dessa maneira, acontecendo o mesmo com as profecias, só existe uma fonte possível de consulta para todos eles: a verdade.
E na era moderna, cada vez mais distanciadas das fontes do legítimo conhecimento, esmagado pela diluição da informação no sistema globalizado e compartilhado de informação, sem qualquer filtro de qualidade ou critério de veracidade, as pessoas não estão mais em busca da verdade para acreditarem. Elas estão em busca do que melhor convém a elas. E encontrarão facilmente essas convicções na rede mundial de computadores. Antigamente, os mestres buscavam informação através da meditação e as encontravam cintilando dentro de si através da comunhão com a fonte. Hoje, você só precisa estar online para encontrar respostas para todas as suas dúvidas, mas sem a menor garantia de que sejam respostas válidas, especialmente na questão dos mistérios espirituais. E na maioria das vezes, elas não são. Nós não passamos de moscas presas na grande teia da aranha invisível devoradora de almas. O universo das teorias conspiratórias é regado desse tipo de informação fantasiosa, sem prova nenhuma, mas que satisfaz a rebeldia espiritual de muita gente. Realmente não convém para ninguém acreditar na existência do inferno após a morte, mesmo que muita gente em vida já viva em estado de inferno psicológico, fazendo questão de atormentar as pessoas que estão por perto com seus demônios interiores. E na questão abordada acima, diante de todos os argumentos expostos, os conspiracionistas que criam tais teorias apenas tampam seus ouvidos para não ouvir as provas de que estão errados. Porque eles também querem acreditar nas suas próprias teorias inventadas. Se não acreditarem, como arrastariam tantos atrás deles na mesma crença? Claro, o inferno tem muitos níveis, e o poeta vidente Dante Alighieri desceu em viagem astral aos 9 níveis do inferno subterrâneo em outras dimensões situados, e cada nível mais profundo pertencia a uma dimensão mais baixa do que a outra. Ele depois subiu aos 9 céus na mesma visão. A chave das portas está nas frequências. Cada dimensão é acionada por um feixe de vibrações próprio, de modo que uma dimensão não se confunde com a outra. Da mesma forma que as faixas de cores do arco-íris existem independentes dentro do mesmo raio de luz branca. Aqui mesmo na Terra podemos ver que, quando pessoas de vibração elevada de amor, paz e inteligência se reúnem, elas criam modelos de paraíso. Enquanto que pessoas de vibração baixa, viciadas, depravadas e violentas criam suas zonas de inferno a céu aberto. E se o que está em cima é igual ao que está embaixo e vice-versa, a regra é bastante válida. O visível é a manifestação do invisível. Há, portanto, um denominador comum de verdade em todas elas, mas você é livre para acreditar ou não acreditar no que quiser. Isso não mudará a realidade do post-mortem. Orco, em latim, Orcus, na mitologia romana, era o deus do submundo, punidor daqueles que quebravam juramentos. Da mesma forma que acontecia na mitologia grega com Hades, o nome do deus também foi usado para o próprio submundo. Plutão para os romanos. Tártaro. O inferno grego era uma região nevoenta, no interior da terra, por onde as almas vagavam sem memórias. Para os gregos antigos, as almas tinham um destino certo após a morte, o mundo subterrâneo, conhecido pelo mesmo nome de seu governante, Hades. Xibalbá é um lugar na mitologia maia descrito como um mundo subterrâneo governado por espíritos de doenças e morte, e tantos outros.
E sabendo que crenças não têm o poder de mudar a realidade dos fatos, cada um é livre para acreditar ou desacreditar de um monte de coisas, mas nada disso mudará o que de fato nos espera do outro lado da vida. Que é vida que continua em outra escala, superior ou inferior, dependendo da bagagem espiritual que você está levando e das vibrações boas ou pesadas que você vai atirar do outro lado, se elas te farão voar ou te farão afundar, questão de lei de afinidade. E mais simples do que isso, impossível, até mesmo para a física mais avançada.